Mas é bonito ver, né? Esses varões aí, valorosos, hoje, nesse culto, adorando e servindo o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra comigo, meu irmão, no livro de João, no Evangelho segundo João, capítulo 9, versículo 31. Evangelho de João 9, versículo 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Amém? Em outra versão, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Amém? Senhor, estamos na Tua presença, Senhor. Nós, como igreja do Senhor, para te convidar para ser bem-vindo em nosso meio, Pai. Espírito Santo de Deus, ser bem-vindo em nosso meio. Tenha liberdade de operar em nossos corações. Tenha liberdade de agir em nossas vidas. Tenha liberdade, Senhor, de nos fazer melhores, Senhor, de aumentar, Senhor, a nossa fé nessa noite, o nosso caráter, a integridade desses homens, Pai. Que possamos sair daqui, Senhor, com as forças renovadas, Pai. Sabendo que há um Deus na terra, Senhor, que pode nos ouvir e nos abençoar. No nome de Jesus. Pode sentar, meu irmão. Uma das melhores coisas do mundo é você poder ser ouvido de pronto, né? Quantas situações a gente vê de pessoas clamando, reclamando, falando e de repente ninguém as ouve. Ah, não, aqui tem um buraco aqui. E a pessoa às vezes vai para redes sociais, vai para mídias e ela reclama daquela situação e de repente chega uma autoridade, um vereador, um secretário de obras, olha e fala, olha, não, isso aqui está errado. Já faz uma ligação, resolve isso aqui, amanhã está a patrola passando. Alguém que é ouvido de pronto. Alguém que, quando clama, quando fala, quando reclama, alguém já vai lá e atende. Quantas situações a gente vê isso? E às vezes pessoas importantes, às vezes com uma ligação, às vezes tem gente lá na fila de cirurgia, esperando com dor, batendo numa porta, batendo na outra, de repente vem um deputado famoso, uma autoridade política, ou um gerente, um coordenador do hospital, faz uma ligação, olha, eu quero que resolva a cirurgia de fulano de tal. No outro dia, o secretário liga e fala, sua cirurgia foi marcada para amanhã. Irmãos, ser ouvido num momento de precisão é muito importante. É algo valioso, precioso. E vocês podem ser ouvidos por Deus. Mas como a palavra do Senhor diz, olha, sabemos que Deus não ouve pecadores. Mas quem é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Irmãos, não é à toa o nosso esforço para estar na casa do Senhor. Não é à toa o nosso esforço para se dedicar à obra de Deus, para tentar não fugir do processo da integridade. Nós não estamos aqui, irmãos, dizendo que somos santos, que vocês vão sair daqui santos, perfeitos, irmãos, mas não fugir do processo de ser melhor a cada dia é importante. Dia após dia, buscar a presença do Senhor, para ser íntegro, para ser um varão de valor nessa terra. Irmãos, nas rodas dos amigos, do futebol,
na roda dos amigos mundanos ali, aquela turma, às vezes, valoriza tantas coisas que é pecado. Certos tipos de farra, certos tipos de festas, certos tipos de orgias. E as pessoas ficam ali naquele meio, achando, irmãos, achando que estão vivendo a sua vida. E a Bíblia diz assim, que aquele que perder a sua vida achará. Aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, esse achará. Você está sentado no lugar da vitória, irmãos. Você está sentado, irmãos, no lugar aonde, daqui uns dias, daqui uma semana, daqui uns meses, você passa por uma situação. E Deus olha e fala assim, esse aí, eu vou ouvir a voz dele. Porque esse aí é um varão que busca viver e estar na minha presença. Assim é a nossa oração e nosso desejo para você. Todo o culto foi formado para que vocês ouvissem uma palavra e pudessem ser homens melhores no seu lar, na sociedade, no seu trabalho. E que você possa pegar essa bênção e sair daqui vitorioso no nome de Jesus. Amém? Eu convido agora o irmão Reinaldo e vai dar uma palavra sobre as contribuições e logo mais o louvor já entra adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Você está no lugar certo. Como disse o irmão Mauro, você está no melhor lugar. O salmista diz que um dia aqui vale mais do que 1000 lá fora. Então você está no melhor lugar. Você está no melhor lugar do mundo. Amém? Malaquias 3:10. Bem conhecido, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom estar aqui junto com os homens valorosos, servo de Deus. Malaquias 3:10, bem conhecido. Diz o texto: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amados, esse texto, ele é interessante. Por quê? No Velho Testamento, nós sabemos que o Senhor Deus chamou Abraão. Abraão foi um homem escolhido por Deus, chamado por Deus, e Deus fez uma promessa para Abraão. Deus disse: sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Abraão obedeceu a ordem de Deus, foi para o lugar aonde Deus o havia mostrado. E antes que Abraão morresse, o Senhor Deus mostrou para ele as terras aonde a sua descendência iria tomar posse. E de Abraão a promessa foi estendida para Isaac. E de Isaac foi estendida para Jacó. E de Jacó surgiu as 12 tribos de Israel. Nós sabemos que as tribos de Israel tomaram posse das terras prometidas. Mas nas terras prometidas só tinha uma tribo que não teve herança, que não ganhou terra. Por quê? Porque era um povo exclusivamente separado para Deus. A tribo de Levi era uma tribo que
não ganharam terras. Porém, eles tinham um papel fundamental no meio do povo, porque eles eram da tribo de Arão, que era o sacerdote que intercedia pelo povo, que era o mediador entre Deus e o povo. E existia um lugar específico a qual eles tinham que estar, que era na presença de Deus. Existia um tabernáculo que é onde a glória de Deus se manifestava, e quem trabalhava, quem movimentava, quem habitava no tabernáculo, eram os descendentes da tribo de Levi. Eles precisavam comer, eles não tinham herança, mas Deus havia dado uma ordem, não foi um pedido. Deus havia dado uma ordem em que as outras demais tribos iriam ser abençoadas. Eles plantavam pouco e colhiam muito. Tudo o que eles faziam, eles prosperavam. Só que eles tinham que trazer para a casa do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. De tudo o que eles conseguiam, de tudo o que eles produziam, a primícia era do Senhor. Então, esse texto, ele é um cumprimento de algo que os filhos de Israel faziam, por obediência à palavra de Deus, e por gratidão daquilo que Deus fazia por eles. Eles eram abençoados por Deus, e então, quando eles colhiam, eles pegavam a primícia do que eles colhiam, e trazia para a casa do Senhor, como oferta, como dízimo, e como obediência. Isso foi no Velho Testamento. Mas e no Novo Testamento? O Senhor Jesus escolheu 12 apóstolos, e dos apóstolos vieram os cristãos, e dos cristãos vieram nós, e o Senhor Jesus estabeleceu um santuário, que é aonde? A igreja. E quem vive na igreja? Os homens escolhidos por Deus, para estar na sua presença. E quem é abençoado por Deus, qual é a sua obrigação? Trazer o seu dízimo e a sua oferta para a casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você faz parte da herança da promessa de Deus no Novo Testamento. E nessa herança da promessa, tudo que Deus tem te abençoado, tudo que Deus tem feito para você, é para que você reconheça e seja grato a Ele, e seja obediente à sua palavra, em trazer o seu dízimo e a sua oferta. Aleluia? Esta palavra se repete aos nossos dias, porque nós temos uma casa onde o Senhor Deus habita, que é a igreja. E essa casa tem homens de Deus que estão nela. E você, como é descendente, aleluia, de Abraão pela fé, você também precisa obedecer à ordem do Senhor. E o que o Senhor Deus está dizendo? Trazei todos os dízimos para a casa do Senhor. Amém? Amém? E o interessante é que o texto nos faz um desafio. Ele diz que primeiro nós temos que ser fiel, para depois fazermos prova com Deus. Tem gente que quer ser abençoado primeiro, para depois ele ser fiel. Ele diz assim: Senhor, mas se o Senhor me der tal coisa, eu vou dar o meu dízimo, eu vou dar tanto de oferta por aquilo que o Senhor me der. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você tem que ser fiel primeiro, não é? O texto nos diz: trazei primeiro, e depois da sua fidelidade, Deus vai te abençoar. Amém? Glória a Deus. Aleluia, graças e paz, irmãos, amém? Varão de guerra. Sei que está cansado, tá até de murchinho assim, ó. Solzão quente, sai do ar, vai pro sol de 50 graus, depois volta pro ar de 17. Cuidar do corpo, né? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus?
Sei que você está animado pra caramba para estar na presença aqui, ó, cantando a presença de Deus, pulando, saltando assim de... Isso aí, na presença de Deus. Aí na hora que acabar, né, vai ter uma palavra topzera vindo da parte de Deus para sua vida. Você vai sair daqui revigorado, você vai sair daqui sarado, curado. Para amanhã é sabadeira, quem não for trabalhar vai ficar em casa dormindo. Agora quem não vai trabalhar tem que trabalhar, né? Vamos lá? Você que trouxe a tua oferta, o teu dízimo, tá na liberdade. Amém, meu amado? As palmas. Chegou um corintiano ali, ó. Por onde eu for a sua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. É prosperarei, transbordarei. Sim, os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. É prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Toda sorte de bênção o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, abençoado em tudo que eu faço, sou abençoado. Ergue as suas mãos, declare. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Por todo lado, meu irmão, você é abençoado. Amém? Aleluia. O Senhor constituiu o homem como cabeça da casa, como cabeça da família. E o cabeça do homem é Cristo, é o cabeça da igreja, né? Cristo. O homem, ele é responsável por trazer o sustento para sua família. Não é verdade? Deus instituiu você, varão de guerra, homem abençoado, forte, corajoso, destemido, que não tem preguiça nenhuma de levantar de manhã. Não sei qual serviço que você faz, né? De manhã, de tarde, de noite, não sei. Mas o Senhor colocou isso na sua vida como cabeça da sua casa. Amém? Para você honrar aquilo que estão abaixo de você, que é a sua esposa, seus filhos, quem tiver filhos, quem não tiver, sua casa, seus animais, né? Tenho bastante animal lá em casa. Não tem filho? Na verdade, eu tenho uma, assim. Eu tenho a Stephanie, minha sobrinha, que mora com a gente. Mas o Senhor colocou isso na minha cabeça, desde quando eu me casei. E o Senhor tem abençoado o meu lar e tem feito grandes coisas na minha casa. Amém, meu amado? Aleluia! Neste momento, a palavra do Senhor diz lá no Salmo 133, não é verdade? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O homem sabe a palavra de Deus. O homem tem que saber a palavra de Deus. Não é verdade? O homem, tipo o homem macho mesmo, o homem másculo.
Porque às vezes, o que o Mauro falou agora há pouco é muita realidade nas igrejas, né? A mulher é sempre a primeira, é sempre a fervorosa, é a mulher que leva o louvor para casa, é a mulher que lê a Bíblia para os filhos, é a mulher que conta a história da Bíblia para o filho, não sei para quem, e tá aquela tudo, tá. Aí o homem, amor, mas não é verdade? O homem não pode ser assim não, pode dormir não. O homem tem que ser fervoroso também na presença de Deus. Vamos para a igreja, mulher, já pata mulher com os filhos e tudo. Ah, tem congresso de homens, mulher, vou para o congresso, e vai para irmã, mulher tem um não sei o que de homens ali, estou no meio. É união, é unidade, corpo de Cristo, aleluia. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, meu amado, para sempre, aleluia. Que bom te ter aqui comigo. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e abençoar a vida desse varão de guerra que está aí do seu lado. Amém? Que bom te ter aqui comigo pra conversar e te conhecer. Como é? Vem comigo. Só é feliz quem tem amigos. Aproveitar esse momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te ter aqui comigo pra conversar e te conhecer. Entra na roda, vem comigo. Só é feliz quem tem amigos. Aproveitar esse momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que amigos mais chegados que amigos mais chegados que irmãos. Aleluia! E eu sei que tem homens aqui que têm amigos mais chegados que irmãos. Homens que têm um parceiro top, um parceiro mesmo, que você conta seus probleminhas ali, entendeu? E o varão de guerra, ele te ouve e não sai dali. Aquele companheiro top mesmo, vindo de Deus, aquele macho alfa mesmo. Aleluia! Amém. O pastor diz bem assim, ó. Livro de Romanos.
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Aleluia. Nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. A palavra do Senhor diz: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Quem que te guia? Quem está guiando os seus passos? Quem está guiando o caminho? Vamos declarar que nós somos filhos dele nessa noite. Com o mesmo Espírito que clama Abba, Pai, está aqui nesta noite. Que em nome do Senhor Jesus, os nossos corações estejam transbordantes, Senhor, para te chamar de Pai. Para te chamar de Pai. O Pai celeste, o Pai de amor, o Pai de misericórdia. Aleluia. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que o quê? Que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje eu sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje eu sou filho. Contudo, aos que receberem e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos, que somos os seus
Eu era órfão, hoje eu sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje eu sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Me adotou. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje eu sou filho. Aleluia. Nós éramos como ovelha desgarrada, mas hoje encontramos um lugar. Hoje nós encontramos pastos verdejantes na presença de Deus. Amém, meu amado? Amém, meu amado? Varão de guerra, cadê aquele glória a Deus de tremer os céus? Aquele glória a Deus de tremer a terra? Aleluia! Aleluia! Te louvamos, Jesus. Te exaltamos, ó Rei. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Aleluia. Pode assentar, meu irmão. Estamos aqui com o pastor Renato. Pastor, gostaria de te convidar. Aleluia. Enquanto muitos lá fora no sextou, né? Sextou, o pastor Renato entrou num carro, veio dirigir, está presente aqui fora do seu lar. Às vezes gostaria de passar uma sexta-feira descansando com a família e ele se dispôs. Queremos te agradecer, viu, Renato, pela sua disposição de estar aqui conosco. Agradecer, e nós vamos fazer uma oração para o pastor, amém? Vamos nos levantar e fazer uma oração para o pastor Renato, abençoando a vida dele. Em nome de Jesus. Gratos que somos em Deus pela presença dele aqui, mas vamos abençoar ele e toda a sua família no nome de Jesus. Senhor, estamos aqui colocando esse varão, Senhor, e toda a sua disposição, Senhor, em estar aqui nesta noite, Pai, compartilhando conosco uma mensagem de vida, Senhor, uma mensagem de libertação, Senhor, uma mensagem de restauração, Senhor. Por isso queremos, Pai amado, como igreja, abençoar a vida e a família, Senhor, do pastor Renato, Senhor. Que o Senhor venha enchê-lo mais e mais a cada dia, Senhor, para que ele possa transbordar, Pai, porque esse azeite, Senhor, transborde sempre, Pai, na vida dele e de toda a sua família. Alcance todos os seus, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Quem está muito abençoado, eu gostei do que o irmão Mauro falou. Dá aquele glória a Deus de estremecer o céu aí, ó. Glória a
Vamos aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez aqui nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estou muito feliz de estar com os meus irmãos da IBN Nobres mais uma vez, nesse culto tão especial, nesse culto intitulado aí, nesse congresso, nessa conferência sobre paternidade, um tema muito bom, muito bacana para os dias atuais. Estou feliz mesmo de estar com os meus irmãos nessa noite. Glória a Deus pela vida de vocês. Obrigado sempre, pastor Edmilson, pelo carinho e pela confiança de nos ceder o púlpito da igreja para poder abençoar, poder ministrar a palavra do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Glória a Deus. Chegamos um pouquinho atrasados, porque pegamos um trânsito brabo de Cuiabá para cá, mas chegamos em paz e segurança. Glória a Deus por isso. Esse final de semana bastante agitado. Amanhã vamos seguir cedo a viagem rumo a Pontes e Lacerda, para poder estar ali com os irmãos de Pontes e Lacerda também pregando a palavra de Deus. Final de semana vai ser bem movimentado, mas cremos que Deus vai fazer grandes coisas em nome de Jesus, amém? Fala para quem está perto de você, fala: hoje Deus vai fazer grandes coisas, fala aí. Hoje Deus vai fazer grandes coisas, grandes coisas. Pergunta para quem está perto de você, fala: você está preparado? Se você está preparado, abra sua Bíblia comigo, por favor, Juízes capítulo 13. Abra sua Bíblia, livro de Juízes capítulo 13. Deus vai nos desafiar a melhorar nesta noite. A palavra que eu trago da parte do Senhor é um desafio para nós melhorarmos. Quantos aqui reconhecem que precisam melhorar? Levanta a mão, dá um glória a Deus aí. Eu preciso melhorar. Eu preciso. Eu sou pai de 2 filhos. Eu tenho a Manuzinha, que está com 4 anos de idade, que é muito esperta, mas muito esperta. Hoje as crianças parece que já vêm assim ligado, né? Tudo ninja as crianças já. Tem o Miguel que vai fazer 7 anos no mês que vem, também esperto demais. Todos nós aqui, todos nós somos pais e glória a Deus por isso, porque ser pai é uma bênção, é um desafio, mas é uma bênção. É um desafio, mas é uma glória. É um desafio, mas também é um ministério. Ser pai também é um ministério, sabia disso, irmão? Ser pai também é um ministério. E eu dou glória a Deus pela sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta para nós caminharmos por ela nessa noite, por alguns versículos. Eu vou partir aqui e à medida que nós vamos conversando, nós vamos lendo a palavra em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu até estou assim, a caráter aqui, ó, super pai. Olha aqui, ó, super pai. Exemplo, é o que a gente tem que ser. Herói, e aqui em cima, amigo. Super pai. Vamos sair daqui hoje pais melhores em nome de Jesus, amém? Para a glória de Deus. O tema que eu coloquei nessa pequena palavra que eu quero deixar no seu coração nessa noite é Pai segundo o coração de Deus. Repete comigo, diga: Pai segundo o coração de Deus. O que Deus espera de nós? O que Deus quer que a gente faça? Quais são as particularidades do nosso ministério paterno, do nosso ministério de ter que pegar 1, 2, 3, alguns são mais animados, 4, 5. Alguém que tem mais de 5 filhos? Ninguém. Dê um coragem, dá uma palma, vamos bater palma para aquele irmão lá atrás, olha lá, ó, 5 filhos, glória a Deus, 5 filhos. Eu pensei que não tinha ninguém, pastor Edmilson. Alguém que tem mais que ele, tem mais que 6? Tem de 6 para cima? Tem 6 lá. Vamos aplaudir aquele irmão lá também, irmão? Vamos aplaudir aquele irmão. Vou aumentar a pergunta. Alguém tem mais de 7? Tem de 7 para cima? O negócio está ficando animado aqui, ué. Ninguém tem, parou no 6. Alguém tem só 1? Vamos comprar um remedinho para esse povo, pastor. Para animar esses irmãos em nome de Jesus. Então somos pais. O que Deus espera de nós? Para cuidarmos de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 ou de 6 bênçãos, de 6 flechas que Deus colocou na nossa casa, na nossa mão. Como nós fazemos isso? Eu acredito que todo pai cristão precisa partir de uma pergunta, que é uma excelente pergunta que está registrado em Juízes capítulo 13, versículo 8. Olha só o que diz o capítulo 13, versículo 8 de Juízes. O pai de Sansão, quando o anjo veio revelar que a sua esposa, que era estéril, ia ter um filho, olha o que o pai de Sansão falou com o Senhor Deus.
Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste, que era o anjo, venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Olha a preocupação desse homem, deste pai. Senhor Deus, manda o anjo, vem aqui de novo, conta para nós, fala para a gente, como é que tem que criar esse menino, como é que nós temos que criar essa criança, como é que temos que educar, quais são as particularidades, conta para nós. Sabe, meus irmãos, eu acredito que essa deve ser uma preocupação que deve estar todos os dias no nosso coração. Nós, como homens de Deus, como pais segundo o coração de Deus, nós entendemos que os filhos não são um acidente do percurso, os filhos são dados por Deus e nós os criamos para Deus. Nós estamos exercendo um ministério dentro da nossa casa, criando filhos para Deus. Os nossos filhos, eles estão conosco, nós é que criamos, o Senhor nos dá recurso para sustentá-los, mas eles pertencem ao Senhor. Quem dá um glória a Deus aqui nessa noite? Eles pertencem ao Senhor. E Manoá tinha essa preocupação, como criar essa criança, e essa deve ser a nossa preocupação. Essa deve ser a preocupação de um pai segundo o coração de Deus. Como criar esse filho? Como criar? Por que devemos preocupar e ter essa boa preocupação? Porque nós não sabemos o tamanho dos sonhos e dos projetos que Deus tem para os nossos filhos. Nós não conseguimos imaginar. Eu olho para o Miguel com 6 anos, eu olho para a Manuela com 4 anos, eu não consigo dimensionar. Eu sonho o melhor para eles, eu desejo o melhor para eles, eu oro todos os dias para que eles prosperem na vida, mas eu não consigo imaginar o tamanho do sonho e do projeto que Deus tem para eles. Nós não conseguimos dimensionar isso. Não conseguimos saber medir isso, por isso que nós como pais, segundo o coração de Deus, nós não podemos errar, porque talvez alguém aqui em Nobres está criando um futuro profeta Elias. Obrigado pelo aleluia, irmão. Talvez alguém aqui em Nobres está criando um outro homem, que vai ser um homem de governo como o rei Davi. Talvez alguém aqui está criando um outro profeta, uma profetisa, quem sabe, meu irmão, um prefeito, um presidente, um grande empresário, um grande missionário. Você não sabe, eu não sei, por isso não podemos errar. Levanta a mão comigo e declara nessa noite, diga: eu não posso errar. Não podemos errar de jeito nenhum. De jeito nenhum. No versículo 5, quando o anjo está falando com Manoá, falando sobre a criança, que ele não poderia beber, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Ou seja, o anjo, Deus da revelação, já estava dizendo: esse menino vai ser grande, esse menino vai ser usado por Deus, esse menino vai libertar o povo de Israel, esse menino vai ser juiz, esse menino vai ser líder. Irmão, recebe essas palavras proféticas sobre a tua vida, sobre a tua casa nessa noite. Os nossos filhos serão grandes vasos nas mãos de Deus, aleluia. Os nossos filhos serão vasos de honra nas mãos de Deus. Nós não imaginamos, mas uma certeza podemos ter: os nossos filhos vão prosperar nessa terra. Dá um glória a Deus aí, irmão. Vão prosperar nessa terra e nós somos o instrumento. Diga: eu sou o instrumento. Nós somos o instrumento. Irmão, você é o escolhido para cuidar desse filho. Você é o escolhido para cuidar desta filha. Muitas vezes o filho, a filha, é o filho do seu ventre. Muitas vezes é o filho do coração, porque você casou e a sua companheira já tinha um filho, uma filha. Muitas vezes é um filho adotado, vocês não conseguiram ter filhos, ou mesmo tendo, resolveram adotar, mas são teus filhos, e Deus colocou esse filho na casa certa, com um pai certo, que é um pai segundo o coração de Deus, e vai abençoar essa criança, para ela poder virar um homem, uma mulher usado por
por Deus aqui nessa terra, aleluia. Deus não erra. Deus não erra. Fala para quem está perto de você, fala: Deus não errou. Não errou. E para sermos um pai segundo o coração de Deus, que temos essa preocupação, como criar, como ser esse pai, primeira coisa que eu quero destacar nessa noite, na verdade, irmãos, eu não vim inventar a roda. Eu sei que muita coisa que eu vou dizer aqui, você já sabe, mas vai avivar as verdades no nosso coração. Nós precisamos lembrar que pai ensina mais com exemplo do que com palavras. Precisamos lembrar que pai ensina mais com exemplo do que com palavras. Por isso que Provérbios capítulo 22, versículo 6, Provérbios 22, versículo 6, vai dizer o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O texto é bem claro, dizendo que temos que ensinar a criança no caminho. Não é apontar o caminho, não é dizer para o filho ou para a filha: olha, é por aqui que você tem que seguir, é por aqui que você tem que ir. Não, é ir com ele, é estar com eles, é viver a vida comum do dia a dia com eles. É o dia a dia, irmão. É uma segunda-feira, muitas vezes braba, é uma terça-feira, é uma quarta-feira, a quinta, uma sexta-feira cansada, um sábado que você queria descansar e muitas vezes não vai conseguir descansar, ou um domingo. É todos os dias estamos ensinando. Todos os dias estamos ensinando, porque todos os dias estamos dando exemplo. Eles olham o que a gente fala, eles olham o que a gente vê, eles olham como a gente reage, eles olham, eles prestam atenção em tudo, eles estão observando a gente muito mais do que a gente pensa. Quem sabia disso, dá glória a Deus aí. Eles estão observando a gente muito mais do que a gente pensa. No caminho estamos ensinando, e eu pergunto para você: o que é que estamos ensinando no dia a dia para os nossos filhos? Qual é o exemplo que estamos dando para eles no dia a dia? Porque todo dia, tem vezes que isso passa desapercebido na nossa mente, mas todo dia estamos ensinando como reagir a uma ofensa, como reagir a uma má pergunta ou uma má resposta, como reagir no trânsito quando você leva aquela fechada, ô glória, como reagir com as situações. Sabe, meu irmão, todo dia estamos ensinando, e nós precisamos tomar cuidado com aquilo que estamos ensinando. Precisamos tomar cuidado com os exemplos que estamos dando, porque filho está observando a gente todo dia. Essa semana eu tive uma experiência com o Miguel, que eu falei para ele bem assim um dia. Falei: Miguel, você não pode falar isso assim, não fala assim. Aí eu estava assim, de boa, passou no trânsito, né? Aí eu tomei uma fechada. Falei: cara abençoado, hein, rapaz? Pega, não sei o que. Deu uma raiada dentro do carro assim, né? Ele levantou da cadeirinha dele, chegou perto de mim e falou: papai, você não pode falar assim. Rapaz, é difícil quando o filho repreende a gente, hein? Você falou para mim, papai, que não pode responder bravo às pessoas. O filho está olhando a gente. O filho está observando a gente. E muitas vezes estamos vendo defeitos e coisas neles, que eles estão aprendendo com a gente mesmo. Diga assim: misericórdia, Jesus. Muitas vezes tem coisas neles que estressam a gente, mas eles aprenderam com a gente mesmo. Por isso a responsabilidade de melhorar a cada dia. Precisamos ter uma convicção no coração, que para estar no caminho, nós precisamos de tempo para criar, tempo para educar. Filho demanda tempo, porque filho não vem bonitinho, prontinho, arrumadinho. É a gente que constrói todos os dias, e os filhos querem mais a gente do que o presente que a gente pode dar. Fala para quem está perto de você: o seu filho, hoje vai ser muito didático, vai repetir bastante hoje. Fala: o seu filho quer mais você do que o presente que você pode dar. Dá um glória a Deus aí, irmão. Ele quer mais você do que o presente. Ele quer mais você do que qualquer outra coisa. Um dia eu estava olhando uma reportagem
falando sobre que as crianças mais desejavam, e uma criança deu uma resposta que eu nunca achei que uma criança daria. Uma criança, a repórter perguntou assim: o que você gostaria de ser? Qual é o seu sonho? Uma criança, pastor Edmilson, falou assim: o meu sonho é ser um celular. A repórter perguntou: por quê? Ele falou: porque é só assim meu pai vai me dar atenção, porque ele fica o dia inteiro no telefone. Ele chega em casa e fica no telefone. Ele está todo momento com o celular na mão. Olha o que a criança queria ser, um celular. Olha o que o filho queria ser, um celular, para ter a atenção do pai. Presença vem antes de presentes. A ausência paterna causa estragos. Estar no caminho é estar presente. Não é ter o filho, deixar com a mãe que se vira, não, meu irmão. É estar presente no dia a dia, é estar cuidando dele, mesmo trabalhando fora, mesmo correndo para conquistar o pão de cada dia, mas estar presente. Vai, quando é pequeno, ajuda a dar banho, ajuda a escovar o dente, manda para a escola, atrás da escola. Quando é maior, senta no sofá, conversa, dá um abraço, leva para comer uma pizza. Tem que estar presente. Pai segundo o coração de Deus é um pai presente. Quem dá um glória a Deus aqui nessa noite. Tem paciência para todo mundo, mas não tem paciência para o filho que gerou, para a filha que gerou. Pai tem que estar presente. A presença paterna é insubstituível. Pais ausentes, filhos emocionalmente complicados. Por que temos muitos pais hoje emocionalmente complicados? Pais emocionalmente complicados. Hoje não vem nenhum aqui não, mas por aí tem. Porque teve ausência paterna. E muitas vezes estamos repetindo a mesma coisa sem perceber. Repetindo a mesma coisa sem perceber. Precisamos de sabedoria e precisamos da graça que vem de Deus. Quem está comigo, diga aleluia aqui nessa noite. Sabe a segunda qualidade de um pai? A segunda qualidade de um pai, segundo o coração de Deus, um pai segundo o coração de Deus é aquele que gera boas memórias. Fala assim comigo, fala, eu preciso. Diminuiu, eu preciso agora, não pode falar, vamos falar, eu preciso gerar boas memórias. Boas memórias no coraçãozinho dessa criança, ou desse adolescente, ou desse jovem. Boas memórias. Eu nunca me esqueço uma vez na praia, em Porto de Galinhas. Dá um glória a Deus aí, aleluia. Porto de Galinhas, bom demais, bom demais. Quem não foi tem que ir para Porto de Galinhas. Depois de Recife, ali uns 50 quilômetros, coisa maravilhosa. E o Miguel era pequeno ainda, mais pequenininho, de colo. Então ele não conseguia ficar na praia sozinho, no mar sozinho. Daí eu tinha que pegar ele, ficar com ele no braço. O tempo inteiro com ele no braço. Aí ele falava, quero na mãe, tem que sair do mar e levar para a mãe. Aí eu estava no mar, ele dava sinal assim, quero ir aí. Ele dava sinal, tinha que sair lá do meio do mar, pegar ele e voltar para lá de novo. O dia inteiro para lá e pegar aquele guri no braço. E sempre um senhor perto de nós ali, tomando banho com a sua esposa, um senhor. Até que uma hora o senhor falou assim para mim, falou, moço, faz isso mesmo. Eu falei, faz o quê, moço? E o Miguel no braço, brincando com a água. Faz isso mesmo. Eu falei, o que foi? Falei, segura seu filho no braço, leva ele quando ele quiser ir com a mãe. Vai buscar, brinca com ele, pula com ele, faz isso mesmo. Porque você está gerando boas memórias no coração dele. Eu nunca esqueci isso. Você está gerando boas memórias no coração dele. O meu pai brinca comigo. O meu pai me quer perto dele. Miguel, pastor, insistiu a semana inteira para me trazer ele nessa viagem. Semana inteira insistindo para me trazer ele nessa viagem. Eu falei, não, meu filho, papai vai longe, vai para cá, para lá, não vou levar você não. Gerando boas memórias. O filho pródigo, quando estava na pior, no chiqueiro, o que ele lembrou? Ele lembrou o seguinte, lá na casa de meu pai tem comida. Ele lembrou das boas memórias que a casa do pai, que o pai gerou nele. E aquilo que ele lembrou de bom, deu força para ele se levantar, sair do chiqueiro, sair daquela vida velha e errada e retornar para casa. Eu te pergunto nessa noite, meu irmão, quais as memórias que estamos deixando impressa em nossos filhos? Será que estamos deixando impressa uma memória de brutalidade?
Tem pai que só fala de forma bruta com o filho. É só no truco. É só na rispidez. É só na falta de paciência. Gritaria. Tem paciência com todo mundo, mas não tem paciência com o filho. Não tem paciência com a filha. E quem é pai de criança pequena? Quem que é pai de criança pequena? Pequena que eu falo, menor de 7, 8 anos. Eu também sou, né? Tem que ter paciência para as perguntas bobas, não tem não? Aquelas perguntas sem sentido, aquelas perguntas que não tem nada a ver. Mas ele não sabe, para ele é tudo a ver. Para ele é tudo a ver. Será que estamos deixando uma impressão de tantas outras coisas? Será que o que vem na cabeça dos nossos filhos quando eles pensam na gente? Filhos, quem sabe, que já casaram, ou filhos que estão por aí na fase adulta, o que eles pensam da gente? Quais são as memórias que estão no coração deles? Muitas vezes estamos colhendo coisas não tão boas dos filhos, mas foi nós que plantamos coisas não tão boas neles. Foi nós que semeamos gritaria, rancor, discórdia, briga, falta de educação, falta de respeito. Aí quando a gente vai colher, quer achar ruim. Em nome de Jesus, que Deus nos ajude a plantar boas sementes em nome de Jesus, aleluia. Que Deus nos ajude a melhorar, meu irmão. Todo mundo que está aqui, nós somos pais segundo o coração de Deus. Não somos perfeitos, mas queremos melhorar todo dia. Glória a Deus, aleluia. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus aqui nessa noite? Queremos melhorar todo dia. Todo filho quer ser alimentado com amor. Esse marmanjão que está em casa aí muitas vezes, de 20 anos, 30 anos, ele quer ser alimentado com amor. Ele quer ser alimentado com amor, com carinho. Não responde, responde para dentro. Responde para dentro. Você faz carinho nos seus filhos? Você beija eles? Faz um cafuné? Chega no sofá e põe lá deitado na sua perna? Você elogia seu filho, só sabe criticar. O guri chegou feliz, o guri chega feliz lá, olha, tirei 10. Faz mais que sua obrigação. Ô, resposta maravilhosa, né? Não foi mais que a sua obrigação. Não trabalha, fica em casa o dia inteiro, só vai para a escola. Faz mais que a sua obrigação. Sabe que você elogia seu filho? Ô, pai, parabéns, meu filho. Que bom, eu sabia que você ia tirar 10. Eu sabia que você ia conseguir, eu sabia. Boas palavras. Irmão, filho tem que se sentir importante. Eu não estou falando em carinho em excesso, não, para criar também uma pessoa meio complicada, um adulto meio complicado, depois melindroso, ruim demais, muito chatinho, não. Eu estou falando da coisa no limite, a coisa nivelada, a coisa balanceada. Tem que ter carinho, tem que ter elogio. A saúde emocional dos nossos filhos depende do nosso carinho. Mesmo quando o pai do filho pródigo recebeu ele, mesmo depois que ele foi contra a vontade do pai, mesmo depois que ele perdeu tudo que ele tinha, voltou para casa maltrapilho, fedendo, a Bíblia diz que o pai correu no pescoço dele, abraçou e beijou. Tem hora que é hora de corrigir, mas tem hora que é hora de abraçar e beijar. Tem hora que é hora de compreender, de falar assim, não, eu também já fui adolescente, eu também já errei, eu também fui jovem, eu também já tive reações estúpidas quando eu era jovem. Tem hora que é de corrigir, mas tem hora que é de abraçar e de beijar. Uma declaração de amor aos filhos tem poder até mesmo de livrá-los da tentação do diabo. Tem poder até mesmo de livrá-los da tentação do diabo, porque quando Jesus foi para o Jordão, e ele se batizou no Jordão, e quando ele saía do Jordão, ele ouviu aquela voz dizendo, este é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. E quando ele foi para o deserto, que ele teve fome, que o diabo se apresentou, dizendo, se és filho de Deus, manda essas pedras transformar em pão. Ele não precisava cair na do diabo, porque ele sabia quem ele era. O pai afirmou quem ele era.
O pai afirmou quem ele era. Ele não precisava fazer uma pedra transformar em pão para saber que ele era filho de Deus, para saber que ele era importante, ou para se sentir amado, porque o pai já disse: é meu filho, eu amo e eu tenho prazer nele. Irmão, nós temos que imprimir isso em nossos filhos. Se você precisa de ajuda como eu, pede ajuda para o Espírito Santo. O Senhor nos ajude todo dia. Para que os nossos filhos não precisem fumar uma droga para se sentir importante, não precise fumar um baseado para se sentir homem, não precise fazer alguma coisa, pegar uma pistola e sair assaltando os outros para se sentir homem. Não, a gente tem a responsabilidade de imprimir essas coisas neles, para que as nossas filhas não precisem cair no balangabêncio de qualquer malandro, sabendo que elas são amadas dentro de casa. Tem um pai que ama, tem um pai que cuida, tem um pai que ora, tem um pai que intercede, tem um pai que abençoa, tem um pai segundo o coração de Deus em casa. Dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia. A segunda qualidade de um pai segundo o coração de Deus é aquele que gera boas memórias. A primeira qualidade é aquele que sabe que ensina mais com exemplo do que com palavras. A terceira qualidade, nós também precisamos saber corrigir com firmeza e com amor. Repete comigo, diga: eu preciso saber corrigir com firmeza, mas também com amor. Firmeza e amor, porque só firmeza gera revolta. E só o amor pode gerar um adulto meio melindroso. É firmeza e é amor. Tem que ter correção, filho tem que ser corrigido. E vou falar para você uma coisa: os filhos esperam ser corrigidos. Todo filho quer ter um pai que corrige. Todo filho quer ter um pai que é autoridade em casa. Todo filho quer ter um pai que vai falar: meu pai é diferente, meu pai pisou aqui, não escreveu, não leu, ele vem para cima da gente. Davi, grande rei, péssimo pai. Davi, grande rei, péssimo pai. Péssimo. Aminon estupra a sua própria irmã. Davi não faz nada. Resultado, gerou revolta na sua irmã, na filha que foi estuprada. E gerou revolta em Absalão, que ficou uns 2 anos ali, mastigando como mataria Aminon. Quando ele matou Aminon, que chegou para Davi, e Davi ficou lá assim: ai, meu filho. O general falou: rapaz, todo mundo sabia que isso ia acontecer, Davi. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Era só olhar para Absalão que via que tinha revolta em Absalão. A falta de correção do pai gerou revolta e ódio no coração do outro filho. Adonias nunca foi corrigido. Põe na tela, por favor, 1 Reis, capítulo 1, versículo 6. Eu estava lendo esse versículo essa semana, mas que versículo que desafia a gente. 1 Reis, capítulo 1, versículo 6. Cadê aqui o 1 Reis? 1 Reis 1, 6. Olha só o que diz a Bíblia em 1 Reis 1, versículo 6. Diz assim: jamais, falando do rei Davi, não é do Renatinho não, tá? Do rei Davi. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Jamais foi corrigido pelo pai. Por que você fez isso? Por que você falou aquilo? Por que se comportou assim? Vai levar uma sentada, uma varada aqui agora. Jamais. A falta de correção criou o homem que tentou usurpar o trono do pai, porque não tinha correção. Filho tem que ser corrigido. Repete comigo, diga: filho tem que ser corrigido com firmeza e com amor. Com firmeza e com amor. Hoje em dia, aqui não tem pai assim não, mas por aí, uns pais hoje em dia, não sei nem o que eu falo, banana mesmo, banana. Filho está pintando e está bordando, o cara não faz nada, a mãe está lá correndo sozinha, tentando, o cara não está nem aí com a paçoca. Fala: está repreendido, irmão. Repreende aí, irmão. Fala: está repreendido. Aqui não, aqui tem correção. O cara não está nem aí com a paçoca. Sem falar do péssimo exemplo que Davi deu, adulterando e matando ainda o homem, esposo da mulher que ele adulterou. A Bíblia diz que Eli, o sacerdote Eli,
foi corrigido por Deus, perdeu o ministério e perdeu os seus filhos, porque não corrigiu seus filhos. Eli não foi julgado pelo pecado que o filho cometeu. O pai não tem culpa do pecado que o filho comete, mas pai tem culpa de não corrigir os filhos quando vê-los no erro. A culpa nossa é ver o filho pecando, é ver o filho errando, e não damos uma palavra de exortação. Não damos uma palavra de exortação. Não corrigimos nada. Aí está o erro. 1 Samuel, olha só o que diz 1 Samuel, volta lá agora. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13, diz assim, 1 Samuel 3, 13, diz assim: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem sabia, bem conhecia, porque seus filhos fizeram o que era execrável e ele não os repreendeu. É pesado esse texto aqui, irmão. Ele perdeu o ministério porque não corrigiu seus filhos. Ele perdeu o ministério porque não corrigiu seus filhos. Fala, correção é importante. O próprio Samuel, que foi criado com Eli e deve ter aprendido com Eli a péssima forma de educar filhos, criou seus filhos, e a Bíblia diz que os seus filhos foram rejeitados pelo povo, porque os filhos de Samuel não eram fiéis naquilo que fazia. Eram filhos desobedientes, caloteiros, eram filhos problemáticos. Provérbios 22:15 diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Filho tem que ser, repete mais uma vez, fala, filho tem que ser corrigido. Filho grande chega na casa do pai, pecando, fazendo coisa errada, trazendo namorada para casa, e o pai não fala nada. Filho, está errado, não pode. A casa é minha, aqui quem manda sou eu, aqui não pode isso, aqui não pode aquilo. Não, pastor, se fazer isso, ele vai fugir. Eu também pensei em fugir um dia. Aí quando eu fui criado com minha avó. E quando minha avó falou assim, então eu faço a sua mala e põe lá fora. Você acha que eu fugia, pastor? Só que ela falou para mim assim também, você sai, eu posso te ver na rua igual um mendigo, não te conheço mais, a partir de hoje. Você acha que eu saí de casa? Filho não se perde fora, filho se perde dentro, como diz aí um famoso pastor chamado José Gonçalves. Disciplina não é espancar. Disciplina não é bater de qualquer jeito. Pegar um cabo de vassoura, um fio, dar murro. Eu morava numa república. Eu via um cara corrigir o seu filho, dando um murro nele, só porque o menino era um menino de 14, 15 anos. Disciplinar não é dar murro. Disciplinar não é gritaria, raivosa, ficar espumando a boca, não. Disciplina é saber aplicar a correção certa, do jeito certo, no tempo certo, para que a correção produza um bom fruto. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus aqui nessa noite. Irmão, você está vendo como a gente precisa da ajuda do Espírito Santo? É muita responsabilidade. Precisamos de muita sabedoria. O que está faltando hoje, muito, é correção. Um pai segundo o coração de Deus, penúltimo, para a gente poder encerrar e orar. Sabe que você pode dar um aplauso ao Senhor aqui nessa noite? Quem está sendo abençoado pela palavra, dá um glória a Deus aí. Penúltimo, um pai segundo o coração de Deus, é um pai que abençoa seus filhos. Fala, eu preciso abençoar os meus filhos. Um pai segundo o coração de Deus é aquele que abre a boca para abençoar. Abençoar, já disse alguém, que a palavra abençoado significa autorizado por Deus para prosperar. Eu quero lembrar você nesta noite que há poder em nossas palavras. Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Palavras de uma autoridade,
podem ser decretos sobre a vida de uma pessoa. Palavra de um pai tem muito peso sobre o filho. Palavra de um pai tem muita autoridade sobre o filho. Muitos adultos de hoje que estão com problemas, amarrados, quem sabe, oprimidos, quem sabe, por dentro e por fora, foi por causa de palavras malignas, de xingamentos e palavras maldosas que escutou do pai ou escutou da mãe. E a pessoa cresce acreditando naquelas palavras maldosas, cresce acreditando naquelas palavras malignas, naquelas palavras malditas. Pai não xinga filho. Fala para quem está perto de você, fala: pai não xinga filho. Irmão, xingar é um ato de amaldiçoar. Xingar é tão sério. Xingar é um ato de amaldiçoar. Pai segundo o coração de Deus não faz isso. Um pai segundo o coração de Deus não faz isso. Quando eu falo, quando você fala, quando falamos, ou nós abrimos brechas, ou nós fechamos brechas para o diabo agir. Eu conheço um pai, pastor Edmilson, pastor, que olhou para os 3 filhos homens, e certa vez olhou para eles, de tanto ter problemas com os filhos, mas era um pai ausente, pai que não disciplinava, um pai que não ensinava direito, não corrigia. Um dia, passou tanto tempo problema com os filhos, ele olhou para os filhos e falou bem assim: ó, eu entrego vocês 3 para o diabo. Eu entrego vocês 3 para o diabo fazer o que quiser. Um está nas drogas, não consegue se levantar. Some 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Mora numa casa fedida, cheia de lixo, parece um acumulador. Não consegue sair da miséria. O outro virou um Jacó na vida, pastor. Dá cana em todo mundo. Se você fizer negócio com ele, já sabe que tu vai levar o cano. Mas também não sai da miséria. Nunca conseguiu um casamento que prosperou. Só casa, já deve estar no 6º ou 7º casamento. Só casa, arruma filho e divorcia. Não vai para frente. O outro virou um prostituto completo, cachaceiro. Eu entrego vocês 3 para o diabo, foi o que o pai falou. E o diabo sabe fazer bom proveito. E o diabo sabe aproveitar. Ele sabe o peso de uma palavra. É por isso que não podemos olhar para o nosso filho e falar assim: você não vai dar certo. Você é um inútil. Você é um besta, um burro. Você é um idiota. Essa semana um irmão me ligou e falou: pastor, eu tive que repreender. No caso foi a mãe, tive que repreender minha esposa, pastor. Duramente. Porque ela chegou em casa estressada. Olhou para o nosso filho pequeno, mandou ele tomar no crente. Pai não xinga, pai não amaldiçoa, pai abençoa. Pai abençoa. Você vai prosperar, meu filho. Você vai dar certo, meu filho. Irmão, tem que ter muita paciência. Quem tem filho especial em casa sabe o que eu estou dizendo. Um filho autista, um filho TDAH, um filho com TOD. Tem que ter paciência dobrada. Eu sei porque eu tenho um filho TDAH em casa. Ele é TDAH, eu sei. Como é difícil, tem hora. Mas tem que ter paciência. Ele vai para a escola, tem vezes dificuldade para estudar. Ele fala para mim: pai, eu não vou tirar dela. Eu falo: não, filho, você vai tirar porque você é inteligente. Você consegue. Vai que o papai está aqui torcendo por você. Pai tem que abençoar. Pai tem que dar o que não recebeu. Porque quando a gente foi filho, muitas vezes não recebemos isso. Mas o ciclo de maldição, de palavras pesadas, de gritaria, de briga, de pancadaria, acabou na gente. Agora somos pais segundo o coração de Deus. O ciclo acabou na gente. Pai tem que abençoar. Quando você abre a boca para abençoar teu filho, você fecha a porta para o diabo agir e derrama a bênção de Deus sobre ele. Mas quando falamos palavras malditas, palavras pesadas, nós abrimos brecha para o diabo agir na vida deles. Pais são autoridade. Pais são autoridade. Todo filho quer ser abençoado pelo seu pai. Criança. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa, muito sério uma coisa, pastor, que a gente faz sem querer, sabia? Eu fiquei prestando atenção, foi muito bacana ser convidado para participar dessa conferência, estudar, ler algumas coisas. E eu fiquei pensando numa coisa que eu repreendi minha esposa esses dias.
Falei assim, ó, não quero mais que você olhe para os nossos filhos, falando assim para ele, ó, parece a avó. Ó, igualzinha a tia. Porque a gente só fala isso, pastor, quando o exemplo é ruim. Ó, estressado igual a avó. Ó, é ruim igual a tia, sim ou não? É ruim igual a tia, ó. Olha que cara feio, igual o tio dele, ó. Falei, não vamos, na nossa casa não vai ter essas palavras mais. Filho não puxa outra pessoa. Filho é ensinado dentro de casa. Falei a minha esposa, vamos parar com isso. E a gente tinha costume de, eu tenho que falar, a gente tinha costume de fazer isso. Ó, isso aqui vai ser mulherengue igual o tio dele. Está repreendido em nome de Jesus. Faz uma pequena oração comigo, levanta as suas mãos e fala assim, fala, Senhor Jesus, fala, Senhor Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que toda palavra pesada, maligna, que outros falaram, ou que eu falei sobre os meus filhos, que elas caiam por terra agora, que elas caiam por terra agora, que elas caiam por terra agora, em nome de Jesus. Esse dia conversando com meu companheiro de viagem, estava no fundo lá, o Rogério, sem saber que eu ia pregar aqui, a gente falando sobre algumas coisas, sobre Bíblia, sobre pregação, ele falando sobre a bênção do pai, ele falou, pastor, eu lembro de Esaú que chorou pela bênção, quando o pai abençoou Jacó, como que o povo do Velho Testamento, eles tinham uma noção de como a bênção era importante. Esaú chorou, eu quero ser abençoado, pai, não me resta mais uma bênção nenhuma sequer. A palavra do pai pode definir um futuro. Que Deus nos ajude até a abrir a boca só para abençoar, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Por último eu digo, para nós encerrarmos essa noite, o pai segundo o coração de Deus, é um pai que precisa vencer os seus próprios traumas, para ser um pai melhor todo dia. Fala, eu preciso vencer os meus próprios traumas, para ser um pai melhor cada dia. E aqui eu quero encerrar. Responde para dentro. Como foi sua infância? Como foi sua adolescência? Fecha os olhos um pouquinho, fecha os olhos só um pouquinho, fecha os olhos um pouquinho. Lembra, como foi sua infância? Como foi sua infância? Lembra aí você correndo no quintal? Lembra aí a mamãe te dando pão de queijo, se você era mineiro? O pai chegando do serviço? Ou aqueles que não têm pai em casa, chegando em casa e sentindo falta de um pai, porque o pai foi embora, o pai divorciou? Como foi sua adolescência? Fica com os olhos fechados. Como foi sua adolescência? Eu lembro da minha adolescência na escola, todo dia do pai eu não ia na aula, porque todo mundo iria ter um pai para mostrar e eu não tinha um pai dentro de casa. Como foi sua adolescência? Quem que te ensinou a pescar? Jogar bola? Como foi sua juventude? Quem sabe tendo que trabalhar cedo para ajudar a trazer o sustento para dentro de casa? Quem sabe cedo na roça com a enxada na mão? Lembra aí? Quem sabe vendo o pai alcoólatra? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu vi, como eu fui criado muito tempo com a minha avó, eu via a minha avó apanhar todo dia que meu avô chegava bêbado em casa. Antigamente era aquelas chaves, as fechaduras, eram aquelas chaves grossas, né? Aí você dava para olhar pelo buraco da fechadura. Eu via minha avó ir para o hospital, de tanto apanhar em casa. Bebida, cachaça. Não tinha pai, eu não fui criado com pai. Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 9 meses de idade. Nunca tive um pai dentro de casa. Mas isso não pode se tornar numa barreira ou numa fotocopiadora para me copiar o que eu vivi e replicar na vida dos meus filhos. Está repreendido em nome de Jesus de Nazaré. Isso tem que se tornar apenas um testemunho para que eu olhar para trás, falar tudo que eu não tive, eu vou ser agora. Vou esperar, eu vou ver um glória a Deus aqui agora.
Ser pai hoje é a oportunidade de ser o pai que você não teve ou que você gostaria de ter tido. Não podemos reproduzir os mesmos erros. Hoje Deus nos dá a oportunidade de mudar. Existem filhos que respeitam o pai, mas não admiram. Tem filho que tem medo do pai, mas não admira. Eu não quero somente ser respeitado, eu quero ser admirado por meus filhos. Eu quero que os meus filhos olhem para mim e brilhem os olhos. Eu quero que eles olhem para mim e um sorriso se abra. Eu quero que eles olhem para mim e um abraço se abra. Eu não quero ser somente respeitado, eu quero ser admirado. Mas para isso, muitas vezes, temos que vencer nossas barreiras. Eu tive que vencer uma barreira, pastor Edmilson, de carinho. Eu não gostava de carinho. Passar a mão assim, ó, na nuca, coçar cabelo. Eu tinha raiva disso. Quando eu casei, que a minha esposa queria fazer um carinho em mim, falava, para de alisar. Eu falava para ela, pastor, para de alisar. Quem gosta de alisamento é gato. Quer alisar, pega um gato pra você. Aí você põe no colo e fica lá no pelo do gato o tempo inteiro. Não gostava. Tinha raiva. Pastor, é inexplicável um trauma. É inexplicável. Sabe por quê, pastor? Só dela pegar no meu cabelo assim, pastor, eu arrepiava de raiva. É sério, mano. Eu arrepiava. Me subiu um trem assim, ó. Parece que o meu sangue fervia da ponta do dedão até chegar na cabeça. Eu já falava, pode parar, para com esse negócio aqui. Aí vem Miguel. E gostava de dormir fazendo carinho na minha orelha. Pensa na raiva que eu passei esse primeiro dia. Pastor, Deus sabe como pisa na gente, tem hora. O Miguel só dormia abraçado comigo, o pastor mexendo na minha orelha assim, ó. Irmãos, nos primeiros dias, eu ficava assim, ó. Até uma hora que eu falava assim, pega esse menino, pelo amor de Deus, tira esse menino daqui. Inconsciente. Automático, sem perceber. Até que um dia minha ficha foi caindo. E eu falei assim para mim mesmo, eu não posso criar meu filho sem carinho, porque eu não tive carinho. Deus pode curar o coração ferido. Deus pode curar uma alma ferida. Muitas vezes a gente nem percebe que está ferido, mas numa palavra como essa, num culto como esse, você é lembrado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo mostra que ó, aqui está o problema. Parabéns à igreja por esse evento nesta noite. A falta de amor que você teve não pode ser motivo para você não dar amor. Tem homens hoje que têm medo de amar e ser amado, porque amou o pai foi embora, se sentiu abandonado. Como é que eu vou amar e se for embora de novo? Não quer ter relacionamento de amor com o filho, com medo de quebrar, perder, dar uma decepção, alguma coisa. Esse medo tem que cair por terra hoje em nome de Jesus. Não é porque você foi espancado, que os pais de antigamente sabiam bater, né, irmão? Batia com força, batia de forma errada. Não é porque alguém foi espancado que tem que espancar. E não é porque alguém sofreu abuso sexual quando era criança que tem que continuar reproduzindo isso. Homens feridos pelo abuso que sofreu. Homens que não conseguem dar carinho, não conseguem amar, não conseguem cuidar por causa do abuso que sofreu. Abusos. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Quais são os seus traumas? Você pode ir falando com Deus agora, enquanto eu estou falando aqui ainda. Quais são os seus traumas? O que é que dói em você? Pastor, até hoje, eu não suporto assistir filme, não importa o que for. Se começa a bater em uma mulher, eu fico transtornado. Porque eu cresci vendo meu avô bater na minha avó. Não consigo, fico nervoso. Com certeza provocaria. Quando é um filme, você sabe que é mentira. Mas quando é uma cena realidade do jornal, provoca revolta de qualquer um. Mas para quem viveu dentro de casa é diferente. Para quem viveu dentro de casa é diferente. Eu ensaiava, pastor, como é que eu ia matar meu avô. Na minha cabeça, pequena, 10 anos ou 9 anos. Eu ensaiava na minha cabeça. Eu orava assim, Deus, manda esse homem para o inferno.
Leva ele para o inferno, Deus. Na minha inocência, na minha ignorância. Ainda bem que a graça me alcançou. Ainda bem que a graça me alcançou. E a graça de Deus está sobre nós aqui nessa noite. Qual é o trauma que você precisa vencer? Qual é o trauma que você precisa vencer? Qual é a ferida que você precisa vencer? Quero ler 2 versículos para nós orarmos agora. Põe na tela, por favor, Jeremias 17:14. Jeremias 17:14. Põe na tela, por favor, em nome de Jesus. Eu quero chamar você aqui para o altar. Antes de ler a Bíblia, vem aqui para o altar. Vamos encerrar junto aqui orando? Vamos encerrar aqui, para cá. Esse é o primeiro dia de conferência. Você pode ter certeza que amanhã vai ser melhor do que hoje ainda, em nome de Jesus. Porque a bênção, ela vai só aumentando e multiplicando. A graça e a unção, ela só vai aumentando e multiplicando no evento, na nossa vida. Vem aqui para o altar. Vem aqui para o altar. Vem aqui para o altar. Vamos encerrar junto aqui. Encerrar junto. Você não pode voltar para casa da mesma forma que você entrou aqui hoje. E sabe que tem hora que para ser curado, ou todas as horas para serem curados, tem que tirar a máscara. Tem que rasgar o coração. Tem que falar: Deus, eu preciso ser curado. Deus, eu preciso vencer isso aqui. Deus, irmão, eu tive que orar. Senhor, eu não posso ser um pai que não gosta de carinho. Tive que orar, irmão. Não posso. Como é que meu filho vai crescer? Olha o que diz Jeremias 17:14, diz assim: cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Repete comigo nessa noite, diga: cura-me, Senhor. Mais alto, mais forte, mais bonito, fala: cura-me, Senhor, e serei curado. Glória a Deus. Mais um versículo quero ler para você. Jeremias capítulo 8, versículo 22. Diz assim: acaso não há bálsamo em Gileade? Não tem unção em Gileade? Não tem médico em Gileade? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? O profeta está fazendo a indagação. Será que não tem unção lá? Será que não tem unção lá? Por que então que ela não está curada? Porque muitas vezes não reconhecemos que estamos doentes. Não é porque falta de unção, não é falta de poder de Deus e graça de Deus, é porque tem vez que a gente não reconhece que está doente, não reconhece que precisa. Mas quando a gente reconhece, a graça de Deus vem sobre a nossa vida, e a unção cura a nossa vida. Será que você pode dar a mão para essa pessoa perto de você e pode orar com ele, orar com ela agora, em nome de Jesus? Será que podemos orar juntos, um pelo outro? Será que podemos pedir para o Senhor curar nosso coração nessa noite? Pode soltar o som musical um pouquinho mais alto, solta um pouquinho mais alto, irmão. Solta esse fundo musical um pouquinho mais alto, para nós podermos orar. Isso, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Feche seus olhos, começa a orar, irmão. Feche seus olhos, começa a orar, começa a orar. Fala: Deus, toca na minha vida nessa noite. Fala: Deus, toca no meu coração nessa noite. Fala: Deus, toca nas minhas emoções aqui nessa noite. Fala como profeta: cura-me, Deus. Cura-me, porque se o Senhor me curar, eu vou ser curado. Cura-me, porque se o Senhor me libertar, eu serei liberto. Salva-me, Senhor, de mim mesmo. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, eu quero ver os homens orando nessa noite. Eu quero ver os homens orando, pais segundo o coração de Deus orando, quem sabe chorando, derramando lágrimas no altar. É o seu momento com Deus, irmão, é o seu momento com Deus agora. Pai, ajuda a gente em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui nessa noite, obrigado por esta conferência, obrigado por esta noite de fé, obrigado por esta noite de esperança. Meu Deus, a Tua palavra diz que a Tua luz ilumina as nossas trevas. Então, Senhor, ilumina nossa mente nessa noite.
Ilumina o nosso coração aqui nessa noite. Oh Pai da glória, Pai da eternidade, vem com a tua unção, vem com o teu poder agora. Vem quebrar, Senhor, os traumas, vem quebrar, Senhor, a mentira, vem quebrar, Senhor, tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que é herança ruim, que estamos reproduzindo, muitas vezes sem ver, muitas vezes sem saber. Quebra nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu clamo como Pai nesse altar, eu clamo com esses pais que estão nesse altar nessa noite. Ajuda-nos a melhorar. Ori panarala chori canto ibalama chori colderimaná. Ajuda-nos a melhorar, Senhor. Queremos ser pais segundo o coração de Deus. Queremos ser um pai abençoado e que abençoa. Queremos ser pais que amam e são amados. Queremos ser pais que prosperam e colocam os filhos no caminho da prosperidade. Queremos ser pais exemplares para criarmos filhos exemplares, meu Deus. Meu Deus, cura os nossos traumas nessa noite. Fala com Deus aí, irmão, fala com Deus, fala. Não tenha vergonha de quem está à sua direita, não tenha vergonha de quem está à tua esquerda. É o seu maior ministério que está em jogo. Os seus filhos são a maior bênção que Deus colocou na sua vida. Ora agora, clama ao Senhor agora. Senhor, cura-nos nessa noite. Nós sabemos que tem bálsamo em Gileade, nós sabemos que tem bálsamo nesta igreja, nós sabemos que tem unção nessa igreja, nós sabemos que tem graça de Deus nessa igreja. Cura-nos nesta noite, Senhor. Cura a nossa alma, cura as nossas emoções. Senhor, cura essa insegurança, cura essa raiva, cura, Senhor, cura esse trauma, cura, Senhor, essa vontade de abandonar o filho, de desistir. Cura, Senhor, em nome de Jesus, a brutalidade, a raiva, o nervosismo. Cura, Senhor, nesta noite, cura nesta noite, Pai, nós te clamamos, cura-nos nesta noite em nome de Jesus. Precisamos melhorar, Senhor. Todos nós, a partir de mim que estou nesse altar, todos nós precisamos melhorar. Ajuda a gente, Espírito Santo. Ajuda a gente, Espírito Santo. Quem sabe, meu pai, já tem barreiras. Esse pai já está encontrando barreiras no relacionamento com os filhos. Os filhos não respeitam mais, os filhos estão distantes, não se fala mais, não tem amor mais. Restaura nessa noite, Senhor. Restaura nessa noite, Senhor. Ora, irmão, ora, meu irmão, ora e chora na presença de Deus. Restaura nessa noite. Converte o coração dos pais aos filhos e converte o coração dos filhos aos pais. Que toda barreira, que toda divisão colocada pelo diabo seja removido agora pelo poder do nome e do sangue de Jesus de Nazaré. Oh, meu Pai, ajuda a gente todo dia. Não podemos errar. Os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos são flechas do Senhor. Os nossos filhos são bênção do Senhor. Os nossos filhos não são um problema. Eles podem estar passando por um problema, mas eles não são um problema. Eles são a bênção de Deus na nossa vida. Multiplica o amor nesta casa, Senhor. Multiplica o amor nos nossos corações. Multiplica o respeito, que saibamos corrigir com amor, com firmeza. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, tira de nós, Pai, toda resistência. Quebra a nossa resistência nessa noite, Senhor. Quebra o nosso orgulho nessa noite, Senhor. Ajuda-nos a melhorar em nome do Senhor Jesus. Cura, Pai, cura. Pede para Deus curar você, irmão. Pede para Deus te ajudar.
Pede para Deus te melhorar, pede para Deus te ensinar. Cura, Senhor. Toca a nossa vida nesta noite, poder de Deus. Toca, 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 toca esse homem. Toca esta mulher, esse homem. Toca esse homem, toca, toca. Mas quem sabe também toca a mulher dentro de casa, Pai, que também precisa de ajudar, precisa crescer, melhorar. Toca mesmo. Toca os nossos filhos nessa noite. Não criamos filhos para os vícios. Não criamos filhos para as drogas. Não criamos filhos para a bebida. Não criamos filhos para a prostituição. Não criamos filhos para o adultério. Não criamos filho para o divórcio. Nós criamos filhos para que eles sejam poderosos e abençoados sobre a terra. Aleluia. Criamos filhos para que eles sejam cabeça e não cauda. Criamos filhos para que eles amem a casa de Deus, amem a palavra de Deus, amem o Senhor Jesus com todo o amor do seu coração. Criamos filhos para o Senhor, Pai. Repita comigo, diga: os meus filhos são uma bênção. Diga: os meus filhos são curados. Diga: os meus filhos são abençoados. Diga: Senhor Deus. Mais forte, diga: Senhor Deus, eu abençoo os meus filhos nesta noite, que eles sejam homens e mulheres de Deus, honrados, prósperos, abençoados. Diga: em nome de Jesus. Diga: todo trauma, toda dificuldade que eles possam enfrentar, que eles possam ter, que o Senhor os ajude, que o Senhor os liberte, que o Senhor dê vitória para eles. Diga: em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Diga: os meus filhos são flechas que Deus me deu, e essas flechas vão chegar no alvo e no propósito que Deus tem para eles, em nome de Jesus. Senhor Deus, que a cada dia o meu coração seja mais convertido ao coração dos meus filhos, e o coração dos meus filhos sejam mais convertidos ao meu coração. Será que você pode levantar as suas duas mãos para os céus? Você pode agradecer ao Senhor pelos seus filhos hoje? Será que você pode agradecer ao Senhor pelos seus filhos essa noite? Será que o Senhor pode agradecer ao Senhor pela sua casa nessa noite, pela sua família? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Senhor, derrama prosperidade sobre esses homens, Pai. Derrama prosperidade para esses homens, Pai. Derrama prosperidade sobre esses homens, Jesus. Prosperidade sobre esta casa. Prosperidade sobre essa família. Que essa família tenha o melhor de Deus nessa terra. Que haja saúde nessa casa, não doença. Que haja vitória nessa casa e não derrota. Que haja portas abertas e não portas fechadas. Senhor, abençoa a nossa vida mais e mais. Será que você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor com alegria nessa noite? Junto com essa aplauso, dá um glória a Deus, irmão. Junto com essa aplauso, dá um glória a Deus, aleluia, aleluia. De pé como nós estamos, não volte para o seu lugar, que eu já vou entregar a palavra ao pastor. Não volte para o seu lugar. Quero encerrar falando duas coisas. Primeiro,
Eu não anotei aqui, mas Deus me traz um coração. Pai também tem que pedir perdão. Eu já tive que pedir perdão para o meu filho, por bater com raiva nele. Pegar na hora da raiva, não tem? Dar uma lapada no guri, uma chinelada, uma sentada. Pai também tem que pedir perdão. Filho, vem cá, papai errou. Ah, pastor, meu filho tem tanto tempo que não fala comigo, que esse tempo acabe hoje em nome de Jesus. Liga para ele hoje ainda. Liga para ela hoje ainda. Fala, olha, não importa mais o que aconteceu. Se ela está errada ou se ele está errado. Fala, olha, não importa o que aconteceu, papai já perdoou. Se você está errado, fala, filho, eu quero te pedir perdão. Mas essa distância entre nós não pode continuar. Eu amo você, você me ama, e vamos caminhar junto para o céu. Estou encerrando, pastor Edmilson, estou encerrando. Porque, irmão, não dá para levar o carro que você tem para o céu. Não dá para levar a casa que você tem para o céu. Não dá para levar o relógio que você tem para o céu. Mas dá para levar os seus filhos para o céu. Os nossos filhos, nós precisamos levar para o céu com a gente. Que esta unção que recebemos hoje aqui permaneça sobre a nossa vida. E quando o pastor Edmilson vai chegando aqui, será que você pode, ou não sei se é o pastor Edmilson, vai ser o irmão que vai encerrar. Lá fora, ali na frente da igreja tem livros, tem roupas. Quem sabe você vai comprar um presente para você, quem sabe você vai comprar um presente para sua esposa, ou para o seu filho que ficou em casa. Tem livros ali do pastor Renato. Você pode abençoar a nossa vida. Amanhã estamos seguindo para Pontos Lacerda. Ore por nós, em nome de Jesus. Mas eu queria dizer para você o seguinte: vou te dar 1 minuto para você, como pai, abençoar esse pai que está perto de você. Escolhe só uma pessoa, 1 minuto, abençoa ele em nome de Jesus. Libera uma palavra de bênção sobre ele aí, libera uma palavra de bênção sobre ele. Dá um abraço para ele, dá um abraço nele. Isso, faça isso em nome de Jesus. Faça isso, fala, libera uma palavra de bênção, isso, dá um abraço nele, fala, Jesus vai te ajudar a melhorar. Jesus vai ajudar a gente a melhorar, Jesus vai ajudar a gente. Jesus vai ajudar a gente, Jesus vai ajudar a gente. Isso, glória a Deus. Vem aqui, varão, pega o microfone, não praga de novo, glória a Deus. Obrigado pela presença, espero que tenham sido abençoados. Obrigado, pastor Edmilson, Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Obrigado, varão. Palmas, louva ao Senhor, aleluia. Pode sentar, meu irmão. Que palavra abençoada, irmãos. Guarde ela no fundo do seu coração e a pratique no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estamos encerrando aí o primeiro dia. Aleluia. Deixa eu falar um negócio com vocês, irmãos. Quem aqui estudou para exercer uma profissão? Amém? A maioria, né? Até quem não fez nível superior, fez um nível técnico, ou alguém que é motorista teve que estudar, não teve? Tirar a carteira A, passar 1 ano, 2, B, depois evoluir, fazer prova, estudar, não sei o que, fazer, aí tirou a carteira D e E, até para ser um motorista, irmãos. A gente tem que nos capacitar, se dedicar à prática. Está lá na Votorantim, você já estudou, já formou, está lá na Votorantim trabalhando, e você faz um curso para renovar os seus conhecimentos de segurança tal, para ser melhor ainda do que já é, e já está empregado e já está trabalhando. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? E para ser pai? Qual foi a faculdade que você fez, irmão? Qual foi o curso? Qual foi o livro que você leu para ser pai? Você aprendeu como a ser pai, irmãos? Com a vida? Com os exemplos dentro de casa? Irmãos, valorize essas palavras de desenvolvimento pessoal, irmãos. Somos carentes dela. Temos que valorizar essas palavras que nos faz ser melhores e que está fundamentada na palavra de Deus, na Bíblia. Temos que valorizá-las. Eu sei que
Eu sei que para você crescer dentro do seu trabalho, precisasse ir para Minas Gerais, Curitiba, São Paulo, fazer um curso, você iria. Ah, eu ganhei o curso, mas vou ter que comprar as passagens. Para melhorar ainda mais no que você é no seu trabalho. Irmãos, para ser um pai, nós podemos melhorar também. E nós como homens, ó, uma pena não está cheia essa igreja, viu, irmãos? Uma pena não está cheia. Nós como homens temos uma barreira, às vezes, de ouvir alguém nos ensinar. Temos um preconceito, temos uma distância de ouvir alguns conselhos, sabe? Há algum tempo eu liguei para um pastor e falei, ó, eu não sei o que é que eu faço com meu filho, o que é que eu faço? Às vezes a gente tem que ser humilde, pedir ajuda. Então, irmãos, temos que agradecer demais a Deus pela essa mensagem e valorizar cada palavra que dita. E não despreze o conhecimento, irmãos. Temos livros ali, não despreze, sabe? Evolua cada dia mais no Senhor Jesus. Amém? Eu entrego a palavra para o pastor Edmilson fazer a oração encerrando nessa noite. Glória a Deus, graça e paz, amados. Amém. Diga comigo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Pastor Renato, obrigado por essa mensagem aí, que Deus possa continuar te abençoando de forma poderosa, sobrenatural. Você, tua casa, o nosso amigo, como é o nome dele? O Miguel. Rogério, bem-vindo, Rogério. Que Deus abençoe tua vida poderosamente. Queridos, ainda amanhã, paternidade. Continuamos falando sobre esse assunto tão importante. E é importante lembrar que nós não estamos falando de filiação divina. Nós estamos falando de pais terrenos. De pais de carne e osso. Que ser pai não é só gerar filhos. É muito mais do que isso. E nós queremos, assim, nesses dias, irmãos, abençoar a vida de cada um de vocês, como eu fui abençoado nessa noite. Amanhã também o pastor Maciel conosco. Olha, irmão, vai ser uma bênção muito grande. Uma ministração poderosa sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. E amanhã estará junto com você os teus filhos. Estará junto comigo um filho só, porque os outros estão em Cuiabá. E a esposa também estará junto. Então nós seremos muito ministrados. Amém, queridos? Através da palavra do Senhor. Então não falte de maneira nenhuma, resolva as coisas. Esteja aqui amanhã para ser abençoado mais uma vez em nome de Jesus. Lembrando sempre que nossos filhos aprendem muito com nossos exemplos. Eles estão sempre nos observando. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai eterno, obrigado por esta noite. Obrigado por este dia, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai querido, pela vida de cada homem que aqui está. Obrigado, Senhor, por aqueles que através do Facebook estão adorando o Senhor conosco neste momento. Também que a bênção do Senhor os alcance onde quer que eles estejam. Pai, eu oro ao Senhor para que esta noite seja uma noite de descanso, de modo que possamos refazer as nossas forças. E amanhã, Pai, um novo dia, com uma nova disposição, uma nova graça, estaremos aqui para ouvir o Senhor falar conosco mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe você. Tenha uma ótima noite, em nome de Jesus. Uns aos outros, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus, importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus.